bem-vindos a mais um episódio do nosso Pulso Cast, a voz da enfermagem em cada batida. Eu sou Thaís, acadêmica do terceiro semestre de enfermagem. Eu sou a professora Jéssica e hoje estamos muito felizes com o nosso convidado. O nosso tema hoje é o futuro da enfermagem, seus desafios e o papel do Conselho de Enfermagem na formação acadêmica. A gente tem a honra de receber o Dr. Leandro Dias, nosso presidente do Conselho Regional de Enfermagem Mato Grosso do Sul. Obrigada, Leandro. A gente está muito feliz com a sua presença, com o seu aceite do nosso convite. Obrigado. Eu que me sinto muito honrado pelo convite. Obrigado por fazer parte deste momento com vocês, que é um momento muito importante, né, para o mundo acadêmico. Já ter esse primeiro contato com o seu conselho, né, com o conselho que vai representar quando formado. Então, para mim, é um motivo de muita honra estar participando com vocês. Primeiro, muito prazer. Eu sou apaixonada no senhor, adoro suas palestras, assisti todas que tiveram aqui na Uniderp eu tava. E eu queria que o senhor começasse um pouquinho com a sua trajetória, como o senhor começou na enfermagem. Conta um pouquinho pro pessoal que tá lá em casa assistindo. Claro, com certeza. Bom, a minha trajetória, na verdade, a enfermagem aconteceu na minha vida de uma forma meio que inesperada, porque eu fui trabalhar dentro de um ambiente hospitalar, na área administrativa, não tinha a menor intenção, né, de ser enfermeiro, e fui trabalhar na área administrativa do hospital, e a área que eu atuava, ela tinha muito contato com a assistência. Legal. Né? Então, com o tempo eu fui tendo interesse, né, na assistência, considerando que a gente via, né, pessoas ali e que precisavam de um atendimento, e que precisava de uma informação, de um cuidado, e como eu não era capacitado para aquilo, eu não podia realizar. Então, aquilo me despertou uma vontade de, então, né, entrar para a enfermagem. E aí, a princípio, fiz o nível médio, né, que é o técnico de enfermagem, comecei a atuar como técnico de enfermagem e aí fui para a graduação, né? Então, sou filho da casa, né, da Uniderp, da primeira turma da Uniderp. A gente tá cheio de egressos. A gente tá cheio de egressos, graças a Deus. Então, na primeira turma da Uniderp, eu entrei e aí já estou aí com basicamente 20 anos, 18 anos de formado, né? Sempre pouquinho atuando, tempo, né, Leandro? Pouquinho tempo. Só o tempo da minha idade, praticamente. Oh, meu Deus. Não faz isso com a gente, Thaís. Você acha que foi esse momento que foi decisivo, assim, para você escolher a enfermagem nesse hospital? Essa vontade de ajudar, né? A vontade do cuidar, aí despertou em mim nesse momento. E eu não tenho, né, nenhum arrependimento sobre isso, muito pelo contrário, né, amo a enfermagem. Eu sempre digo nas minhas palestras que em um determinado momento falei, será que se eu não fosse enfermeiro, o que eu seria, né? Daí não consigo a gente não me imagina ver outra hoje, coisa, né? fazendo uma outra função que não seja ser enfermeiro. Então, para mim, é muito gratificante. Assim, para mim, sem sombra de dúvidas, a melhor profissão que tem. O que o senhor mais aprendeu na frente da presidência do Corém de Mato Grosso do Sul? Olha, o Corém, ele tem uma visão muito ampla, né? Muito mais do que muitas vezes a gente se limita dentro da assistência ou dentro de uma gestão, que é a questão ética, né? Então, isso abre muito a visão, né, do profissional e também de quem está à frente do conselho, que é sobre o nosso código de ética, né? Então, isso traz para a gente muito mais segurança em tudo aquilo que a gente realiza, né? E também a gente consegue identificar muito também daquilo que a categoria de enfermagem precisa, né, saber acerca da sua própria profissão, que muitas vezes desconhece, né? Então, isso traz uma visão muito mais ampliada para a gente, né? Além de ampliar, né, vamos dizer assim, os muros de acesso a tudo aquilo que vem por trás, né, da enfermagem, que hoje nós temos, nós vivemos acerca de uma política, de algo que se cria leis, né? Então, assim, a gente tem mais essa visão muito mais ampliada e esses acessos para que a gente consiga levar
as nossas pautas de enfermagem, né, para que elas sejam apreciadas e para que elas sejam votadas. Sim, legal. Muito legal. Falando um pouquinho da sua experiência, assim, né, pra gente ajudar os nossos acadêmicos a ter esse olhar também, né, do início quando você sai da graduação ali, você vai para o mercado, você enfrenta vários desafios ali, né? Sim. Tanto no primeiro emprego, né, naquela primeira instituição que a gente entra, o que você tem para nos contar, assim, de desafios da sua carreira no início? Os desafios da enfermagem, ainda até os dias atuais, está justamente na questão da experiência. Né? Muitas pessoas se formam e esbarram na questão do primeiro emprego justamente pela questão da experiência, né? Porque às vezes tem a exigência de ter experiência ou concorre com alguém que tenha uma experiência, então acaba que a maior dificuldade hoje de inserção no mercado de trabalho é a questão da inexperiência profissional. Sim. Mas eu vejo assim que a evolução da enfermagem hoje, ela está trazendo muito mais possibilidades, né? Então, eu falo que há 18 anos atrás, 17 anos atrás, quando eu me formei, nós éramos formados basicamente para assistência, né? Então, a visão a visão dos alunos era, vou me formar e vou trabalhar na assistência, né? Então, por quê? Nós não tínhamos uma evolução de empreendedorismo que hoje nós temos, né? Uma visão de que o enfermeiro ocupa vários outros espaços, né? Dentro do mercado de trabalho, que não só um hospital, que só a assistência. Então, hoje nós temos, com a evolução, muito mais espaços, né? Temos aí excelentes profissionais com consultórios, né? Então, assim, empreendendo em todas as áreas, né? Então, áreas de auditoria, áreas de enfermagem do trabalho, enfim. Sim. Então, nós temos uma gama de possibilidades hoje. Então, isso ajuda bastante na inserção do mercado de trabalho. Mas, embora ainda a gente tenha um déficit muito grande de profissionais, né, dentro do mercado de trabalho, que o Conselho identifica, né, através das suas fiscalizações, ainda assim nós temos dificuldades de serem inseridos, né, nesse mercado de trabalho. E a dificuldade, ela até, né, a gente fez uma proposta de tentar, mas é muito complicado essa questão de você fazer uma parceria, por exemplo, né? Porque com o meio público através de concurso, então não tem como, né? Não tem. E no meio das clínicas e hospitais particulares é muito mais dificultoso porque cada um tem a sua forma de contratação, né? Então pode ser por indicação, pode ser por prova, enfim, então dificulta um pouco. Mas a gente tinha o interesse de ter, né, esse acordo com alguma empresa que pudesse garantir o primeiro emprego. Mas eu vejo que isso tem que ser uma questão muito mais ampla, né, de discussão sobre as questões de vagas. Eu acho que, tipo, pelo menos os acadêmicos de enfermagem, a gente entra com uma visão muito fechada de onde a gente pode atuar, né? Então a gente entra só, vamos terminar e vamos pro hospital, só tem essa opção. Isso. E aí, logo quando eu entrei, uma experiência minha mesmo, a gente foi numa palestra do professor Edson e ele deu tantas outras possibilidades que, tipo, abre a nossa mente. E isso é muito legal. O senhor já começou falando de como o Corém está atuando para enfrentar esses obstáculos. Eu queria que o senhor desse mais algumas ações de como o Corém ajuda nesses obstáculos que a gente enfrenta tanto no início da carreira. Com certeza. O Conselho, né, ele tem essa visão, né, principalmente do mundo acadêmico, mas também do mundo profissional, que a gente precisa ter esse auxílio a essas pessoas. Então, hoje, por exemplo, nós temos dentro do Corém Mato Grosso do Sul o Capacita Corém, né, que é um programa que nós instituímos nessa gestão para que nós pudéssemos levar aos profissionais e ao mundo acadêmico capacitações, palestras de atualizações, né? Então, isso ajuda muito, né, na hora de você
fazer uma prova, ou de você ser aprovado em alguma instituição de trabalho, ou até mesmo, né, como nós já desenvolvemos workshop de empreendedorismo, ou seja, ampliando também a visão para esses profissionais, para que eles possam, de repente, encontrar um caminho para atuar. Né? Então, nós temos desenvolvido essas ações, além, né, do Conselho estar também junto com as universidades, junto com os cursos técnicos, de orientação mesmo, das questões éticas também, né, atinentes às questões da profissão. Então, nós temos buscado dar esse apoio, tanto para o acadêmico quanto para o profissional, que muitas vezes está no mercado de trabalho, precisa se qualificar, né? Sim. E a gente tem vários cursos, né? A gente tem capacitações, inclusive, como, por exemplo, o curso de DIU, né? Que é uma coisa muito do enfermeiro. A gente conquistou, né, que a gente conquistou isso. Agora nós estamos também com a capacitação da sutura para enfermeiros. Também estamos trazendo ultrassom guiado para o enfermeiro, no caso, para a inserção do DIU. Então, tudo aquilo que está dentro da atribuição que o enfermeiro pode executar, a gente traz, né, para que a gente possa também dar esse suporte. E é tão legal, né, a gente vê a evolução disso, né, que Sim. a gente foi criando nosso espaço, de alguma forma, em alguns procedimentos que antigamente eram muito voltados só para a área da medicina, né, e como que você vê, assim, ao longo da história, a gente já está um pouquinho, né, conta um pouquinho para os acadêmicos em relação a isso, né, do quanto a gente evoluiu, né, da nossa formação até agora, em relação a essas conquistas da enfermagem na profissão. Sim. Eu considero assim que a gente tem evoluído, né? A enfermagem tem evoluído ao longo do tempo, né? Eu acho que agora nos últimos anos deu um maior engajamento, vamos dizer assim, nessa evolução. Acho, né? Até que pós-pandemia, né, Leandro? Sim, pós-pandemia, E nós temos, assim, hoje, né, profissionais totalmente empreendedores, né, com seus próprios negócios, clínicas, né, em locais, né, super bem conceituado, consultórios, né? e tem uma formação, né, para aquilo que faz, e acho que isso tem sido um marco, né, na nossa história da enfermagem, o enfermeiro estar ocupando os seus espaços, né, porque nós buscamos sempre a capacitação, né, e com a capacitação a gente vê uma oportunidade de empreender, né, e o enfermeiro ele tem muito isso, né, porque como a maioria desses trabalhos eles envolvem o cuidado, e o enfermeiro já tem essa formação do cuidado, essa visão, né, do cuidado, do tratamento em si. Então, isso faz com que o enfermeiro seja muito bem conceituado no mercado. Ainda temos algumas dificuldades, né, relacionadas principalmente à aceitação, né, de muitas vezes do profissional enfermeiro, né, porque às vezes ainda há, né, uma questão assim da própria sociedade ou até mesmo de outros profissionais dizer assim, nossa, mas um enfermeiro tem uma clínica ou tem um consultório ainda em tal existe, lugar, né? Tipo assim, isso ainda causa espanto. Para as pessoas, né? também. Para as pessoas, para a comunidade, né? Então, assim, para a sociedade de uma forma em geral, como se o enfermeiro não pudesse ter essa oportunidade de empreender. Com certeza. Né? Então, isso ainda causa estranheza para alguns. Então, acho que nesse quesito a gente precisa evoluir. Né? A gente precisa evoluir que a sociedade nos reconheça como profissionais capacitados para isso, né? E enxergue o enfermeiro como, sim, um profissional capacitado que pode desenvolver isso. Né? Então, isso a gente ainda precisa evoluir. Acredito que a enfermagem também precisa ocupar mais espaços, né? A gente precisa ocupar principalmente espaços públicos. Por quê? Porque a gente depende muito da área pública, da política em si, né? Sim. Não, óbvio, não menosprezando nenhuma categoria que tem representação, mas a enfermagem não tem uma representação hoje. Então, para situações relacionadas à enfermagem, hoje a gente precisa ir atrás de outras pessoas para que pudesse, né, que possa estar pautando as nossas reivindicações e que muitas vezes não é profissional de enfermagem e não entende, às vezes, o tamanho da importância que aquilo tem.
né? Então, eu sempre falo que sou a favor de que a enfermagem precisa ainda sim ocupar mais espaços, né? Hoje nós somos quase 47 mil profissionais dentro do estado de Mato Grosso do Sul. É um número grande, Sim, né? E que, com certeza, faria aí pessoas para nos representar dentro do legislativo, né? Eu não tenho dúvida de que seria muito interessante, né? A gente ter esses espaços. Então, a gente precisa ocupar mais espaço. Com certeza. Leandro, a gente não tem como ficar sem falar de tecnologia, que a gente vive no mundo da Sim, tecnologia. com certeza. E eu queria saber como o senhor enxerga a tecnologia na formação do profissional, como o Corém enxerga a tecnologia, como ela pode ser usada. Vocês gostam da tecnologia auxiliar a gente? Sim. A tecnologia é um caminho sem volta, né? E, assim, ela vem, com certeza, né, para nos apoiar em tudo aquilo que a gente tem para desenvolver da nossa profissão. A gente vê como super favorável, porque, assim, gente, existe uma coisa que a tecnologia não vai substituir, né? Somos que nós, né? que é o carinho, que é o cuidado, que é a atenção, que é a humanização, né? Porque é uma coisa muito técnica, né? Então, eu sou da época em que a gente verificava sinais vitais manualmente, de hora em hora. Hoje em dia você não tem mais isso. Então, isso são situações que favorecem o cuidado. Por quê? Porque você tem mais tempo para desenvolver outras atividades com o paciente, tem mais tempo para você fazer o seu trabalho de enfermeiro, que é a sua consulta de enfermagem, a sua avaliação de enfermagem, né? Então, todo o processo de sistematização você consegue evoluir. Então, assim, a tecnologia, ela só tende, né, a nos apoiar ainda mais, né? Mas existe uma situação que ela não vai substituir, que é a questão da humanização, da humanidade, né? Então, eu acho que eu não vejo como uma ameaça, algo que possa tirar, como uma ameaça, algo que possa tirar o campo de enfermagem, que eu acho que isso não vai acontecer, né? Porque ainda precisa da mão de obra, ainda precisa, né, do toque, porque não é somente um cuidado, tem todo, né, da humanização. Da humanização, exatamente. Falando um pouquinho do futuro, né, da enfermagem, assim, enquanto presidente do nosso conselho, o que você visualiza, assim, a enfermagem daqui a uns 10 anos, né? Quais são os desafios que a gente ainda tem por aí, né? Eu vou estar iniciando minha carreira, vai devagar. Eu vejo assim que o futuro da enfermagem, né, ela já está sendo trilhado, né, que eu vejo justamente por essa visão de que a enfermagem busca o seu espaço, né? Eu acho que isso traz um benefício muito grande para nós, enquanto enfermagem, até mesmo de valorização, né? Por quê? Porque se eu tenho a opção, né, de empreender, de buscar, né, trabalhar, né, de uma forma individual ou até mesmo, né, de uma forma coletiva, mas que eu possa empreender, automaticamente aquele que necessita de uma mão de obra, ele vai ter que também adequar a uma realidade, né, de uma profissão que tem várias opções, né? Então, eu acho que isso vai favorecer o nosso, né, tão esperado reconhecimento, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque se eu não tenho opção, eu preciso valorizar para poder ter esse profissional, né? Então, eu vejo que o futuro da enfermagem é justamente isso, por nós termos uma possibilidade muito ampla, sermos valorizados, porque será uma mão de obra necessária, né? E que vai disputar não só mais com o cuidado, mas vai disputar com o mercado de trabalho. Sim. Né? Então, eu vejo com olhos positivos. Eu acho que o futuro da enfermagem vai ser muito melhor do que o que a gente tem hoje. Graças a Deus. Eu queria que a gente esclarecesse algumas dúvidas que podem estar na cabeça dos profissionais, dos estudantes em casa. Claro. Então, eu vou fazer um fato ou fake. E aí, o senhor fala se é verdade ou mentira e fala o porquê, tá? O Corém, ele serve só para fiscalizar e aplicar punições? Fake, né? Carimbo, tem aquele de carimbar na tela. Embora, né, sejam duas atividades finalísticas do nosso conselho, né? Que, na verdade, a gente permeia em 3 atividades finalísticas, né? Primeiro, que é a questão do registro cadastro, né, que está até
dentro da nossa lei do exercício profissional, que para eu atuar eu preciso estar, né, devidamente inscritos e habilitado, e quem faz a inscrição e a habilitação é o conselho, né? O segundo é a fiscalização, que a fiscalização é o meio da gente garantir, né, que esses profissionais estejam trabalhando de acordo com aquilo que está dentro da nossa lei do exercício profissional, escalas, protocolos, enfim, né, tudo aquilo que prevê para que a gente possa atuar de uma forma segura. Então, a fiscalização, né, ela é um processo importante dentro do nosso conselho, e nós temos tido bastante êxito, inclusive, né, com algumas situações em que o conselho atua nessa área de fiscalização, muitas vezes relacionada a contrato, por exemplo, que a gente faz, né, algumas intervenções, e que para isso poder se resolver há necessidade de contratação. Então, o conselho tem atuado nessa área de fiscalização e tem tido bons resultados, que resultados esses que é bom para o profissional também, né, porque abre um caminho de contratação. E o processo ético, que na verdade, também um dos principais tripés aí do conselho, que é defender, na verdade, né, a sociedade contra qualquer tipo de, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Não seria um erro, mas seria uma condição de infração, né, infração ética. Então, toda vez que nós temos, né, uma infração ética, ou seja, que alguém infringiu um artigo daquilo que é da nossa lei dos exercícios profissionais, nós fazemos, né, toda a parte de verificação, de oitivas, enfim, e por que não depois ter isso como uma forma punitiva, né, porque é o que prevê, né. Então, se eu tenho um agravante, eu vou receber uma punição ética, né? Então, o conselho, ele faz essas questões relacionadas à ética, né? Que não é a mesma punição civil, enfim. Exato. Né? Então, é voltado para aquilo que é a ética. Então, porque muitas vezes alguém que se sente lesado, né, precisa que, de alguma forma, essa pessoa seja orientada, né, seja advertida, para que não aconteça novamente. Então, esse é o papel também, que para mim, ao meu ver, né, hoje, como o presidente do conselho, isso é muito mais educativo do que punitivo, né, para que a gente possa fazer com que as pessoas que muitas vezes fazem a infração tenham, né, ali uma orientação acerca do que né, o que pode, o que não pode, o que está dentro, né, daquilo que lhe compete, dentro da sua função. Então, a gente trabalha muito mais dessa forma, educativa. Servindo de exemplo para toda, né, a comunidade de enfermagem, né? Sim. Mais uma. Todo profissional de enfermagem tem que estar registrado no Corém para atuar legalmente? Fato, tem que estar. É uma habilitação, né? Então... você não pode dirigir sem habilitação, eu sempre falo isso, né? Então, você também não pode estar atuando de forma, né, ilegal, ou seja, sem habilitação. Né? A habilitação, na verdade, é a conferência de que você está né, dentro da legalidade, com todas as documentações corretas, né, devidamente inscrito, né, e habilitado. Então, a gente não pode atuar sem estar habilitado. Poxa vida, fiquei triste com essa notícia. A maioria das profissões, né, que tem seu conselho representado. As profissões regulamentadas por lei, todas elas obrigatoriamente têm o seu conselho e que tem a sua forma de regulamentar a profissão. Então, isso não se aplica somente à enfermagem, né? Se aplica a todas as profissões que são regidas por lei. Sim. Vou continuar, seu Pode fato continuar. feito, gostei. É verdade que o Corém ele pode atuar mudando grade curricular dos cursos de graduação? Não, isso é fake. Isso é fake, né? Porque isso é uma determinação do Ministério da Educação, né? Então, a gente pode apoiar no sentido, né, de discutir junto ao Ministério para que seja alterado alguma grade, né? Por exemplo, não é grade, mas recentemente, né,
foram suspensos, por exemplo, o EAD, né? Então, o Conselho Federal de Enfermagem, ele atuou no sentido de despertar, né, o Ministério da Educação, e foi pontuando o porquê que a gente considera que não é, né, viável para a profissão de enfermagem e tal, e aí foi acatado. Então, não é o conselho que muda, né, nem o federal, nem o regional, mas a gente pode, de alguma forma, colaborar, né, para que isso venha de encontro a melhorar o processo de ensino, enfim, mas mudar não. E, professor, o Corém, ele promove capacitações, palestras e eventos? Sim, sempre promovemos, né? Temos o Capacita, como eu falei para vocês, né? Então a gente sempre está nesse apoio, buscando aí levar, né, a atualização para esses profissionais, também trazer o profissional, principalmente naquilo que a gente falou das questões éticas, né? Trazer o conhecimento desses profissionais, né, sobre a sua lei do exercício profissional. Então acho que isso favorece muito, né, os profissionais. Sim. E falando dos acadêmicos, né? Eles precisam se preocupar com o Corém até formar ou não? Se preocupar no sentido de... No sentido de, né, ter que se registrar de alguma forma, para estágio? Não, nós só atuamos, o conselho só pode atuar depois que a pessoa é registrada, né? Depois que ela está habilitada, aí a gente pode atuar. Então, antes disso, primeiro que a gente não considera como profissional porque ele não está habilitado, né? Então, é por isso que sempre o acadêmico, o estudante, ele sempre vai estar sob a supervisão de uma pessoa que é habilitada. Então, quem responde por ele é um profissional que está habilitado, um professor, um monitor, né? Enfim, por isso que dá a exigência de sempre ter alguém habilitado para isso. Então, ele não responde ao conselho, né? Assim como nenhum outro profissional, na verdade, responde no conselho que não seja dele, né? Então, a gente não pode atuar em outra área, né? Somente na área de enfermagem. E aí, o primeiro quesito para a gente atuar é saber se essa pessoa é profissional ou não. Se ela é, ok. Se ela não é, a gente só conduz, a gente não atua em cima disso. E a última, um pouco polêmica, mas eu acho que tem muita gente que tem curiosidade, é sobre o pagamento da anuidade. O pagamento da anuidade, ele é só enquanto estiver exercendo ou durante todo o período que você quiser em algum momento atuar? Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, né, com relação à anuidade. O Conselho de Enfermagem, assim como os outros conselhos, né, eles são umas autarquias, embora federais, mas eles têm recursos próprios. Então, a gente não tem recurso do governo para os conselhos, né? Então, o que movimenta, né? O que dá sustentação à autarquia? São as anuidades, né? Então, por exemplo, para manter um prédio, porque lá nós temos empregados públicos, para que possa funcionar, né? E a tecnologia, para que hoje eu consiga, né, fazer um cancelamento, eu consiga fazer uma inscrição via sistema. Então, tudo isso são investimentos que são através dessas anuidades, né? Então, todas as profissões regulamentadas por lei, elas têm uma anuidade, que é justamente para isso, né? Então, você perguntou se a pessoa só paga quando ela está atuando. Vai depender muito do profissional, entende? Porque, às vezes, se a pessoa não está atuando, ela pode suspender, e aí não gera custo. Ela pode cancelar, se ela não quiser mais trabalhar como enfermagem. Mas se ela deixar ativo, independente se ela estiver trabalhando ou não, né, o sistema não vai entender ela como não está trabalhando. Ele vai entender que ela está ativa, né? Então, tem gente que não quer cancelar. Não, a qualquer momento eu posso conseguir um emprego, alguma coisa, então eu vou manter ele ativo. Ok, vai manter, porque a anuidade ela não está relacionada com a pessoa estar empregada ou não. Está relacionada com ela estar habilitada ou não, para qualquer momento, né? Então, é o exemplo do carro, né? Isso, exatamente. É a mesma situação. E depois de cancelar, é uma dúvida minha, mesmo particular, se você cancela, você pode voltar atrás? Pode. E fazer de novo? O cancelamento, na verdade, ele retira, né, o seu registro. Você pode voltar, só que você vai começar do início, né? Você vai dar entrada novamente e
e solicitar o registro novamente, mas não tem problema, porque você tem a documentação, né, que exige para habilitar, não tem problema. Leandro, a gente sabe que o Corém, ele investe em eventos, né? Faço parte da comissão de empreendedorismo, né? A gente vai ter conosco aqui Vanessa também, para contar um pouquinho, né, da história dela. Para esse ano, assim, tem eventos, alguns palestras que os alunos podem estar participando lá no Conselho? Sim, nós temos uma programação, né, que a gente faz anualmente, né? Aí a gente ainda tem previsão para este ano, nós temos ainda aí um seminário para técnicos e auxiliares, que é para o nível médio também, né, que a gente atua. Nós teremos seminários para responsáveis técnicos, e nós estamos também agora com uma proposta do júri simulado, que é para acadêmicos. Então, acho que isso... E profissionais Gostei também, da ideia. né? Então, é até para levar de uma forma prática, né, essa questão do processo ético para o mundo acadêmico. Então, a gente foi buscar já esse treinamento para que a gente pudesse instituir aqui, que eu acho que é muito bacana. Porque daí, com a questão mais prática, ela é melhor assimilada, né? Então, você viver aquilo ali como uma realidade traz um entendimento maior. Então, acho que as principais ainda daqui para o final do ano, porque além do nosso calendário regional, nós também temos o calendário federal, que é junto com o Conselho Federal, né? Que daí nós temos seminários administrativos, seminário de processo ético, seminário de fiscalização, e também tem em setembro, nós temos o congresso dos conselhos de enfermagem, né? Que é anual, né? Que esse ano será em Salvador. Ai, que tudo. Você junto na mala de alguém. Mas os acadêmicos podem, inclusive, participar com trabalhos, escrever trabalhos. É muito legal. Eu acho que teria que ser bem divulgado também para que o mundo acadêmico pudesse. Votação para a professora Jéssica levar a aluna dela. É grande o evento, né? Esse ano está com uma disponibilidade para 7.000 pessoas, mas em 2 dias foram inscritos 10.000. Meu Deus. Que legal. Então, gente do Brasil inteiro. É muita gente. Inclusive, internacionalmente. O ano passado a gente teve pessoas do Paraguai, da Bolívia, da Argentina. Então, assim, legal. É muito legal a troca que se faz nesses momentos. Você conhece das outras culturas, né? Sim. E aí fica o Instagram do Corém, né? Sigam lá, Corém MS, que sempre tem divulgação lá desses eventos que vocês podem estar participando, né? O evento da enfermagem foi agora em maio, né? Também foi bacana. Corridas, tivemos né? a honra de receber aqui, né? Na nossa casa. Foi sede, né? Então foi bacana. Sim. Nosso tempinho tá acabando, tristemente. Né, vai ter que ter o parte 2. Parte 2. Todo mundo vota pela parte 2. Deixa um recadinho para os nossos acadêmicos, Leandro, em relação ao conselho, né? Para eles entenderem o quão importante o nosso conselho nos representa, né? Não é só... antigamente a gente visualizava muito, eu pago, o Corém não faz nada. Não. Faz muita coisa. Ele mudou muito, né? De uns anos para cá, na sua gestão, a gente consegue visualizar isso. A gente agradece muito, né? Sim, com certeza. Deixa um recadinho para os nossos acadêmicos. Bom, o recado que eu deixo, né, para o mundo acadêmico é que, primeiro que eu sou professor, né? Então, o docente, ele sempre pensa que, e eu não tenho dúvida sobre isso, né? Que o saber vem pela educação, né? Então, a gente precisa começar mesmo na base, que é na formação. Com certeza. Né? Então, deixar o conselho já à disposição dos acadêmicos, mesmo que não seja profissional, mas o conselho é da enfermagem, né? E que os alunos possam buscar saber sobre o seu conselho, buscar participar, né? Como eu disse, que a gente precisa ocupar esses espaços. O espaço do conselho também é para todos, né? Ele é uma formação democrática que existe através de eleição
e por que não, né? Alguém que hoje é um acadêmico, futuramente será um presidente do conselho, será um conselheiro, né? E procurar ocupar esses espaços e também saber sobre a finalidade, né? Então, tem uma razão de ser e uma importância muito grande de ser. Hoje eu não tenho eu não tenho nenhuma dúvida, na verdade, tenho absoluta certeza de que o conselho é algo muito importante para a profissão de enfermagem, né? Em que ela tem aí, em todas essas questões que nós discutimos, uma importância de garantir, né, para que a enfermagem continue evoluindo e sendo uma profissão respeitada e sendo uma profissão valorizada, né? É um trabalho contínuo, um trabalho de formiguinha, sim, né? Mas que vocês possam buscar isso, né? Buscar entender a diferença do seu conselho, do seu sindicato, da sua associação, né? Que cada um tem a sua importância, sim, né? E que juntos a gente pode se fortalecer. Eu sempre digo que a gente não anda sozinho, né? A gente anda juntos, e por isso a gente entende nessa gestão que a porta tem que estar aberta para todos, independente se é acadêmico, independente se é profissional, porque junto nós vamos construir um futuro de enfermagem muito melhor, né, para todos. Certeza. Se unir sempre, né? Sempre. Cada vez mais a gente ter essa enfermagem, essa profissão unida, né? Importante, né? Importantíssimo, né? Imagina se nós nos uníssemos, quanta coisa a gente não ia conseguir. Conseguir, exatamente. Sim. Fica aí, né? Fica a dica. Leandro, a gente agradece a sua presença, o seu tempo, né? Que a gente sabe que a agenda é cheia. E a gente fica muito feliz que você tenha vindo. E a gente agradece. Sim. Obrigada mesmo. Obrigado. Estamos sempre à disposição, quando precisar. Fique à vontade. Muito obrigada, doutor Leandro. Foi um prazer. E muito obrigada a você que assistiu o nosso episódio. Se vocês gostaram desse episódio, deixa o like, comenta, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.